Shalom a todos, mais uma vez agradeço a todos que vêm assistindo meus vídeos. Quero dar um abraço aí a todos os novos inscritos do canal. Convido vocês a conhecer meu blog 31.blogspot.com.br. Também a conhecer meus livros que estão à venda no Clube dos Autores. E conheça aí todo o meu canal e compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva. Hoje eu vou falar algumas curiosidades sobre a adoração a Deus e aos deuses. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas existia um conceito muito poderoso que, na verdade, despertavam energias muito poderosas, né, na nossa realidade a respeito da adoração. Como é que se fazia as adorações? O povo antigo, antes de Avraham vindo, era um povo politeísta, né? Adorava vários deuses. E eu já expliquei algumas vezes em vídeos anteriores como é que surgiu aí as adorações aos deuses. Então, se você notar na Torá, você observa que a magia negra, né, a parte da escuridão, tinha um poder muito grande naquele período, né? E por que que tinha um poder muito grande? Porque eles, quando iam invocar a energias desses deuses, né? Dessas energias malignas, o que que eles faziam? Primeiro, eles procuravam saber o que realmente agradava aquele Deus. Como é que realmente aquele Deus ia ficar feliz. E, infelizmente, nós sabemos que muitos dos deuses, a forma de agradar esses deuses era a forma que eram muito ruim, né, para a sociedade, muito ruim como ser humano, ao nível que rebaixa o ser humano ao nível mais baixo da criação. Por exemplo, existiam deuses que exigiam a morte dos filhos, igual Moloque, por exemplo. Existia outros deuses, por exemplo, Asherá, que exigia a prostituição, né? E vários outros deuses que sempre relacionavam o ritual de sexo com assassinato, né? Eram a forma que esses deuses exigiam para ser adorado. Então, eles quando queriam fazer uma bruxaria, uma feitiçaria, para alguém, eles se baseavam em duas situações. Primeiro, eles procuravam saber que Deus que aquela pessoa que eles procuravam prejudicar, que Deus que era, né, daquela pessoa que eles queriam prejudicar, e o que aquele Deus gostava e não gostava. Então, a primeira regra era, se a pessoa quisesse amaldiçoar a outra, era procurar saber qual o Deus dessa pessoa, que ele não gostava, e de alguma forma induzir essa pessoa a fazer algo que aquele Deus não gostava. Porque na percepção idólatra, se aquela pessoa desagradasse o Deus que protegia aquele Deus não ia, né, ele não ia proteger aquela pessoa. E a outra situação era quando aquela pessoa que ia amaldiçoar a outra achava que o Deus que ele ia invocar ia ser mais poderoso do que o Deus que aquela pessoa adorava. Isso foi muito importante para vocês entenderem um pouco da Torá. Por exemplo, o faraó, né, no Egito, está em Êxodo, ele jurava, o povo egito jurava que os deuses egípcios eram mais poderosos do que o Deus dos hebreus. Por quê? Primeiro, que eles achavam, nós somos vários deuses. E o Deus hebreu é apenas um. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós, os deuses nossos, eles são os deuses de nós que somos os donos, entre aspas, da terra. E aquele Deus é um Deus de escravos. Então, mais uma prova que os nossos deuses são superiores. E quando Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, chegou, né, com a ordem de Hashem para libertar o povo, ele pensou, bom, se eu não permitir que esse povo seja liberto, o que é que eu estou fazendo? Eu estou meio que
barrando o poder desse Deus. Então o faraó acreditava que, independente, se ele não libertasse o povo, o Deus Israel não ia ter poder nenhum no Egito. Ele literalmente achava que Deus só regia o povo hebreu fora das limitações egípcias, já até porque, na percepção dos egípcios, quem comandava ali as mediações do Egito, né? A geografia eram os deuses egípcios. Então o que ele fazia? Ele procurava contrariar, desculpa, o Deus hebreu, por isso que ele nunca deixava o povo sair. E aí que vem Hashem, que manda as pragas, humilha os deuses egípcios até libertar o povo hebreu. Tem outro episódio também muito interessante, que é de Balaão, né? Que é Balaão, já sabendo do poder do povo hebreu, do Deus hebreu, ele pensou, bom, esse Deus já é um Deus muito poderoso, afinal de contas ele destruiu os deuses egípcios. Então Balaão veio pela segunda percepção. Então, primeira coisa, não vai adiantar eu invocar os meus deuses, sendo que o Deus dos hebreus é muito poderoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o que esse Deus gosta e o que ele não gosta. Segundo o Midrash, Balaão ficou ali nas periferias do acampamento, ninguém conhecia Balaão. Ele perguntava daquele Deus, o povo falava o que aquele Deus gostava, o que aquele Deus não gostava, se o ritual era igual dos outros deuses dos desertos, etc. E o povo, não, a Hashem, por exemplo, abomina a zoofilia, o incesto, abomina a idolatria. Aí, né, Balaão, muito inteligente, falou, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse povo cometa essas transgressões, que quando cometer, esse Deus vai ficar com raiva, ele não vai mais proteger o povo de Israel, e ali eu peço meus deuses vão lá e amaldiçoa, né, o povo hebreu. Só que uma das formas que adorava os deuses de Balaão, alguns, por exemplo, um era defecar na frente da imagem depois de ter relação sexual com a prostituta. Outra forma era ter relações sexuais com o animal, né, com um determinado animal, e Balaão fez isso com a jumenta dele, e várias outras perversões que são condenáveis na ótica da Torá e também hoje, né, na visão social de hoje. E ele tenta, só que o que acontece? Essa turma que peca é barrado, e ele não consegue amaldiçoar Israel. E o Talmud conta uma coisa muito interessante, ele fala que Balaão sabia exatamente a hora que Deus ficaria com raiva. E ele procurou esperar esse horário, o Talmud até fala o horário, eu não vou falar aqui, mas tem um horário que não é bom aos idólatras saberem, porque se um dia qualquer um que é relacionado à bruxaria ficar sabendo disso, pode usar essa energia para amaldiçoar alguém, mas tem um horário. E ele fez isso, manipulou o povo de Israel, um pequeno grupo, para amaldiçoar tudo. Vem ali um hebreu e barra ali a situação, e ele espera esse momento, né? Tem relação, tal, faz os rituais dele, e só porque, como o povo já tinha barrado aquele outro povo, e Israel estava seguindo exatamente as mitzvot, as leis que Deus deu, ou seja, estava fazendo corretamente, então o povo hebreu ficou blindado de qualquer maldição. Outro também exemplo que o Talmud dá é a adoração a Moloque, né? Já que ali o povo que adorava Moloque, o Talmud conta que Moloque se achava superior a Deus. Por quê? Porque ele falava assim, o Deus dos hebreus é fraco, porque eles aceitam somente sacrifício de animais. Eu não, sou mais nobre, eu sou mais poderoso, porque eu aceito sacrifícios humanos, dos filhos. Só que o que os bruxos de Moloque não sabiam é que o sacrifício, na verdade, tá, um ritual aonde que se sacrifica aquilo que é mais baixo e não que é mais, vamos dizer, mais sublime. Então, quando Hashem proibiu, não aceita sacrifício humano, ele estava pondo o homem superior a esse Deus, né? Superior a esse Deus. E o que os sacerdotes de Moloque não sabiam. Então,
Uma das curiosidades que eu vim revelar para vocês é justamente essa. Por que que, por exemplo, hoje alguns bruxos não têm tanta força? Porque, primeiro, ele não conhece os deuses dele, não sabe como os rituais corretos, né? E por que que o povo hebreu hoje também não está naquela plenitude? Porque uma das ordens da Torá é fazer com que todos os judeus se unam, sejam um povo só. E sendo um povo só, seguindo a Torá, ou seja, a oração será mais poderosa porque é o desejo de Deus. E os bruxos não têm tanta força porque eles não conhecem os rituais dos seus deuses. Lógico que, independente dos idólatras tendo poder ou não, se o povo de Israel segue a Torá, nenhum deus, nem uma bruxaria tem poder sobre o povo de Israel, como está escrito. Não há inveja, nem maldição e nada contra Israel. Espero que vocês tenham gostado. Shalom.